Agora vamos analisar o texto Nota 1000 do Enem 2018. Esse candidato, ele começa a apresentação do tema assim, com uma afirmação. É fato que a tecnologia revolucionou a vida em sociedade nas mais variadas esferas, a exemplo da saúde, dos transportes e das relações sociais. No que concerne ao uso da internet, a rede potencializou o fenômeno da massificação do consumo, pois permitiu, por meio da construção de um banco de dados, oferecer produtos de acordo com os interesses dos usuários. Olha só, até aqui, esse candidato está apresentando o tema. Vocês verifiquem que as informações que ele usou para apresentar o tema, na verdade, elas aparecem nos textos motivadores. Não copiou. Ele não copiou, ele não parafraseou, ele as interpretou e usou palavras do repertório dele. E aí ele segue dizendo: tal personalização se observa também na divulgação de informações que, dessa forma, se tornam muitas vezes tendenciosas. Ponto. Observem. Aqui ele finaliza o quê? A apresentação dele. E nesse momento, ele vai fazer uso de um conectivo para retomar tudo que ele afirmou anteriormente para prosseguir e agora apresentar uma situação problema, ou seja, a tese. Nesse sentido, é necessário analisar tal quadro intrinsecamente ligado a aspectos educacionais e econômicos. Na verdade, aqui, educacionais e econômicos, ele encerra a tese dele. E nesse momento você observa que a tese dele, ela já dá um indicativo para a proposta de intervenção. Vamos analisar o segundo parágrafo de desenvolvimento? Ele começa dizendo que é importante ressaltar, em primeiro plano, de que a forma, o controle de dados na internet permite a manipulação do comportamento dos usuários e isso ocorre em grande parte devido ao baixo senso crítico da população, fruto de uma educação tecnicista, na qual não há estímulo ao questionamento. Vamos analisar aqui, até agora, o argumento dele, ele se sustenta numa educação que não está voltada para um leitor crítico, para um leitor capaz de analisar aquilo que ele lê. Então, ela coloca aí a responsabilidade na educação, na forma como esse cidadão brasileiro é educado. Bom, e aí, sob esse âmbito, a internet usufrui dessa vulnerabilidade e, por intermédio de uma análise dos sites mais visitados por determinado indivíduo, consegue rastrear seus gostos e propor notícias ligadas aos seus interesses, limitando assim o modo de pensar dos cidadãos. Vamos lá, olha só. A apresentação aqui dos argumentos, elas estão fortalecendo a ideia de que é importante que se consiga, então, analisar o problema. Por que será que esses indivíduos estão sendo manipulados? E ele vai apresentando uma sequência de fatos e informações. Em meio a isso, uma analogia com a educação libertadora proposta por Paulo Freire
mostra-se possível, uma vez que o pedagogo defendia um ensino capaz de estimular a reflexão e, dessa forma, libertar o indivíduo da situação a qual encontra-se sujeitado. Observe então agora que ele traz aqui uma proposta de educação libertadora, em que o sujeito seja capaz de criticar, de entender, de compreender o que ele está lendo. É lógico, esse sujeito, ele se torna difícil de ser manipulado. Nesse caso, a manipulação não ocorre. Agora, vamos observar o segundo parágrafo de desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo dele. Cabe mencionar em segundo plano, esse é o segundo parágrafo, é a segunda oportunidade de fortalecer os argumentos. Então, quais os interesses atendidos por tal controle de dados? Essa questão ocorre devido ao capitalismo, modelo econômico vigente desde o fim da Guerra Fria em 1991. Olha ele passeando por outras áreas do conhecimento e trazendo aqui, para dialogar com o texto dele, um conhecimento de história, o qual estimula o consumo em massa. Nesse âmbito, então, a tecnologia, aliada aos interesses do capital, também propõe aos usuários da rede produtos que eles acreditam ser personalizados. Bom, partindo desse pressuposto, esse cenário corrobora o termo ilusão da contemporaneidade defendido pelo filósofo Sartre, já que os cidadãos acreditam estar escolhendo uma mercadoria diferenciada, mas, na verdade, trata-se de uma manipulação que visa ampliar o consumo. Bem, olha só, aqui ele apresenta, então, lá no segundo, ele busca Paulo Freire, falando da educação libertadora. Aqui ele já busca Sartre para falar exatamente desse sujeito que imagina estar sendo autônomo, autêntico, porque ele está escolhendo e nem percebendo a manipulação. E esses dois filósofos, estudiosos que aí se inserem no texto dele, eles dão amparo para o discurso e interessante que fortifica a argumentação. Bem, agora, para finalizar, ele vai apresentar, então, na verdade, concretizar a proposta de intervenção que ele já anuncia no primeiro parágrafo. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui íntima relação com aspectos educacionais e econômicos. Desse modo, é imperiosa uma ação do MEC que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou por intermédio da checagem de dados, com o fito de estimular o senso crítico dos estudantes e, dessa forma, evitar que sejam manipulados. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas, através de sua inclusão na base comum curricular, causando um importante impacto na construção da consciência coletiva. Assim, observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Bem, analisando essa parte 3, né, que está no quarto parágrafo, que é a última parte do texto dissertativo e argumentativo, que é a apresentação da proposta de intervenção, vocês viram que esse candidato, ele colocou quem? O MEC. O que ele deve fazer? Qual é a ação do MEC? Para que ele vai fazer? Para que a partir daí se forme cidadãos críticos, capazes de fazer as suas escolhas de forma consciente. E ele coloca ainda o detalhamento. Então, era isso que tínhamos para hoje. E o que você precisa? Apropriar-se de todos esses conteúdos, de todas essas dicas, elimine os mitos,
apoie-se nas verdades e construa um texto por semana. Até novembro chegar, você já estará com certeza com propriedade de escrita. Obrigada. Valeu, professora Joanete, pela maravilhosa aula. É o seguinte, turma, já que vocês aprenderam sobre a estrutura da redação, agora é praticar. Fiquem ligados nos possíveis temas e escrevam um texto por semana ou mais. Até novembro tem tempo suficiente, não é verdade? O Estado de Goiás, por meio da SEDUC, quer ver vocês muito bem no Enem. Eu estou indo nessa, bons estudos, grande abraço e até semana que vem.